Pessoal, tudo bem com vocês? Grande negócio começando com vocês, Paulo Pitbull, né? Já tô aqui sempre falando meu nome, o Paulo Pitbull, o pessoal já me conhece desde a primeira edições, até a entrevista que o cara que tá do meu lado falou assim, ou é Pedro, ou Pedro Paulo, ou Paulo Pitbull, né? Mas chama como que vocês desejar. Sempre vai ser uma honra imensa estar aqui no Grande Negócio, linha de frente. Quero agradecer a todo mundo que sempre interage conosco, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal. O Grande Negócio ele foi criado para contar o sucesso por detrás de uma grande marca. Então aqui você sempre vai saber um pouquinho mais sobre o empreendedorismo de uma forma diferente, né? A gente até comenta que não tem roteiro, aqui é totalmente natural e sempre vai ser uma honra poder trazer conteúdos de qualidade toda quinta-feiras. Então sempre vai ser uma honra estar aqui com vocês. E ao meu lado eu sinto o peso da responsabilidade, porque a entrevista de hoje é uma entrevista mais do que impactante. Vamos falar um pouquinho sobre uma empresa que tem 95 anos de mercado. Só. É tradição pioneira no ramo, falando um pouquinho sobre o vestuário masculino na parte de social, algo que eu sempre comento, que eu sou apaixonado, gosto muito de estar usando o social. E eu sou grato pela entrevista de hoje. Eu sinto o peso de duas responsabilidades. Uma é o nosso entrevistado e a segunda é quem está entrevistando no meu lado, né? Maurício, ele é proprietário da Santos Sabores, rodou o mundo todo conhecendo um pouquinho da gastronomia de cada país e hoje está ali no Santos Sabores, né? Eu sou apaixonado também pelo restaurante porque eu vou lá toda semana, sou meio suspeito de falar e é uma honra estar no seu lado. Obrigado aí pelas palavras. E estamos juntos aqui mais uma vez para bater um papo, falar um pouquinho sobre negócio, falar um pouquinho sobre a vida, porque afinal de contas não somos só trabalho, também somos feitos de carne e osso, também temos os nossos anseios, nossos problemas e vamos bater um papo aqui bem legal, vai ser bem divertido. Isso é bacana. E para quem perdeu a entrevista dele, tá gravado, falando um pouquinho sobre gastronomia, conhecendo os Santos Sabores por dentro de uma forma diferente, sobre os mentores quem tá linha de frente do Santos Sabores. Então vale muito a pena aprender um pouquinho sobre empreendedorismo com essa fera que tá do meu lado. E sem demoras, quero apresentar hoje o nosso convidado, Ernesto Carneiro. Posso falar que ele é o CEO da O Camiseiro, 95 anos de tradição. É uma honra hoje estar aqui contando um pouquinho sobre a sua história. E ele tem um tema específico e fala sobre o amor pelo que faz, ultrapassa gerações. Então olha só que tema interessante. E hoje ele prometeu que vai falar tudo sobre empreendedorismo, o que é a linha de frente. 30 anos, né, linha de frente dessa empresa conceituada aqui na Baixada Santista. É uma honra, sinta em casa. Gratidão, Pedro, gratidão, Maurício. 33 anos já. Uau. Aí nessa história, nessa linda história, né? Que vem de vô, e depois vem para pai, estamos aí resistindo bravamente nesse mundo aí que vive mudando, né? Sim. De um dia para o outro, tanta informação, né? Terceira geração de muita história, muitas modificações. Sem dúvida, muita. Eu acredito que eu já vi muita mudança, né? Mas eu acho que atualmente a gente tem que realmente ficar bem antenado, né? A gente tem que. Eu acho que se a gente não ficar assim, de olho no que acontece no hoje, no amanhã, né? Eu acho que a onda leva, né? Tem que ficar bem ligado. E aproveitando um pouquinho esse gancho, né? A gente fala sobre mudanças, tudo, né? Mas primeiro a gente quer saber se você é da Baixada Santista, nasceu, começou a sua jornada, né? Quem que é hoje o Ernesto, né? Pessoa, pai, né? Que eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua história de vida ali na parte de hoje tá linha de frente dessa empresa maravilhosa. Tá, hoje eu sou pai de 2 filhos, do Diego e da Maria. Maria tem 10, o Diego tem 15 e ainda tem a Ana Laura, que é filha da minha ex-mulher, mas como se fosse minha filha também. Tem 18 já. 18 nada, 20. Aqui é 10, 15 e 20. Isso. E eu fiz 50 agora. Uau, nem parece, né? Dormiu no formal, só pode, né? Uma vidinha. Então, eu acho que hoje a minha
minha maior dedicação realmente é ser pai, é o que eu mais, eu acho que é o que todos mais gostamos, é o que a gente mais aprende. E o lado empreendedor, lógico, tem que andar junto também, né? Sim. Eu procuro passar para eles também um dia a dia, tanto na parte profissional quanto na parte emocional, tudo. E cada dia é um aprendizado novo, né? Eu costumo dizer que eu sou hoje um apaixonado por aprender. Então, Uau. eu realmente... Ah, mas você já tem experiência, não quer dizer nada. E ainda mais nos tempos de hoje, tem que ter humildade, sim, de querer Sim. sempre estar aprendendo, né? Uau, isso é fantástico, né? E como que a gente está hoje tratando assim de um tema, porque o Alcamiseiro é uma empresa familiar, né? Então ali o Maurício comentou que é a terceira geração, né? E como que é ser terceira geração? Porque começou tudo pelo seu pai, né? No Isso. caso, né? Que passou seu aprendizado, que já veio de gerações. E o que é ser uma empresa pioneira? Porque no tempo do seu pai era totalmente diferente do que é hoje, né? Então como que começou E do seu ali, avô mais surgiu... ainda. Isso na verdade, começou com meu avô Ernesto e meu tio-avô Antônio. Ele nos tempos românticos que o pessoal mandava fazer camisa, bons tempos, que até o homem tinha enxoval, bons tempos. Tempo de dar carta, né? Aí passou pro meu pai Ernesto também, e pro meu tio Eduardo. Também tocaram a loja como ninguém, com toda a honestidade, humildade, e passou para nós. Hoje sou eu, a minha prima no financeiro, minha prima Giovana, e a minha irmã Mariana também na parte mais de relações públicas. Ela canta na noite, tudo. É mais esse formato, estão os três ali totalmente diferentes um dos outros. A gente tem uns arranca-rabo, né? Nenhum contrifada, não. Sim. Principalmente financeiro, com comercial, enfim. Mas, enfim, tudo num propósito, tudo numa direção só. Então, hoje mesmo, eu e minha prima tá aqui, uma resenha, Jesus, porque é normal, né? Mas é Acho que é importante, né? Importante. O contraponto sempre é Isso. importante, porque também se todo mundo ficar falando só amém, as coisas Não, não tendem a dar muito exatamente, certo. não. E eu, assim, É. eu acho que, sim, eu tenho um lado muito grande na parte empreendedora, e ela é bem administradora. Sim. Que é uma parte que eu poderia ser melhor e ela também poderia ser um pouquinho mais empreendedora. Então, tentar um levantar o outro, enfim, um bater no outro, assim. Isso é bacana. E a respeito do ramo de vocês, sempre foi a parte do social, a parte masculina, ou teve outras formas de vestuário? Então, teve uma época ali, acho que vamos falar de uns 10 anos atrás, que teve aquele boom da camisa feminina. Acho que a gente ficou um ano ali vendendo pra mulherada camisa. A gente chegou a ter 2 manequins femininas, tudo. Foi um aninho bom, mas para por aí. Aí depois, como a moda da mulher é cíclica, né? Sim. Sobe e desce rápido, né? Então aí os nossos próprios fornecedores pararam e a gente parou também. Mas foi só isso, foi só uma aventura ali de 1, 2 anos, porque a gente tá acostumado a vender pra homem mesmo, não tem jeito. É a tradição. Tem jeito. Eu tava olhando até aqui, você trouxe um prospecto de quando vocês fizeram 80 anos, né? Que também já era uma marca, né? E vocês, para quem não deu tempo ainda de fazer as contas, tá? A loja abriu em 27 de abril de 1927. Uau. 1927. Tem uma Quer dizer, placa lá. passou por todas as transformações. E uma pergunta que eu quero te fazer, até porque eu sou de um nicho que as pessoas às vezes não estão muito acostumadas, que eu sou daltônico. Então eu sou uma tragédia, muitas vezes, com cores. E eu acho muito legal porque, tratando de vestuário masculino, imagino, desde 1927, a cor é uma coisa que teve uma profunda transformação de épocas em épocas, né? Você pega lá, tradicional, 1927, imagina, até porque não existiam vários tons de cor, né? Eram sempre claros e escuros, Sim. variações muito pequenas em relação a isso. E as cores Para as roupas clássicas, femininas, né? mais, mas para o masculino, muito tradicional, Total. né? Talvez aquele azul escuro, com tons mais escuros, né? Sim. Trazia mais sobriedade, mais...
E aí você pega ali década de 60, né? Já começa a trazer um pouco mais, década de 70 aí, né? A invasão das cores no mundo, TV a cores e Sim. todas essas coisas. Então, assim, teve toda essa transformação dentro Nós tivemos que acompanhar, assim, principalmente o 80 ali, né? Nossa, E os cortes diferentes também, de época sim, para época. sim. Na parte social vai sempre tendo um alinhamento, um ali, outro aqui. Na parte social, tipo, uma hora tá mais em alta o corte inglês, outro italiano, que são os dois cortes. Mas essa parte de cor aí também, eu lembro direitinho. Então eu já tava bem ali na ativa, principalmente naquelas cores vivas. Eu falei, nossa, a gente vai começar a usar isso aí. E a gente começou a usar mesmo, né? Eu lembro Sim. A disso, eu lembro demanda aumentou forte. em relação a isso, né? O verde limão. E a gente não é só social. Então a gente se Camisas adequou. coloridas Camisa também. estampada. A gente se adequou Eu acho que o mais difícil foi perfeitamente. o desbloqueio mental. De estar É, acostumado só isso, com através. moda. Sim, sim. Talvez pro seu. Não sei em que época que Aham. transitou aí seu avô, seu pai, mas talvez para eles fosse um choque até maior. Não, Essa questão das cores ou conseguiram acompanhar bem? não, na parte do meu avô, não. Na parte do meu avô foi sempre a clássica mesmo, né? E não me Sim. venha com outra. Agora, com meu pai já sim, já teve essa mudança aí, eu lembro direitinho. O meu pai, como ele veio da época da geração anterior, pra ele foi, caramba, filho, será que vai rolar mesmo? Não sei o quê. Eu falei, vai, pai, tá todo mundo usando, vamos pra cima. E normal, rolou. Tipo, eu lembro muito bem do verde limão, rosa pink. Lá em diante começou a ter, sim, shorts, camiseta. Porque a Um gente, azul mais. porque nós sempre fomos muito forte na moda praia também. Tá. Então, a gente começou assim, né? Eu só não lembro de sunga. Sunga a gente não aguenta. Sunga ainda na parte que era Sim, maiô, né? Que a gente chama, que era mais. sim, Eu não lembro de maiô com cor, assim, na época. sim. Aí ele segurou, mas os shorts, tudo, rolou, assim. Isso é bacana. E qual que foi a transição quando você assumiu ali linha de frente para dar continuidade? Como que foi essa transição de passar ali como um colaborador, né? Ali como seu pai linha de frente. E aí, como foi essa transição de você passar realmente no controle total ali para estar tocando o barco adiante? Então, Pedro, foi assim, ó. Eu comecei indo pra loja, muito pequeno. Tem até uma carta lá na loja que eu fiz questão de quadrar de 1º de março de 1989, quando meu pai realmente chegou. Eu cheguei pro meu pai e falei, olha, é o seguinte, eu vou começar a trabalhar aqui, tudo direitinho, preto no branco, porque até então eu ia mais, dava aqueles migué, assim, mas Uau. sim, aí foi dia 1º de março, eu comecei a trabalhar direitinho, não tive moleza, comecei lá de baixo, Sim. como ele fazia questão, ia em todos os bancos, botava a pastinha na mão, ia Bamerindos, e Nacional, e Safra, não tinha colher de chá. E tinha horário de almoço, meia hora de horário, e pegava o ônibus, meia hora pra ir, meia hora pra almoçar, meia hora pra voltar, e sempre, tudo rapidinho, acho que até eu como rápido até hoje por causa disso. Que tinha tudo horário para tudo, né? Então, o tempo passou, eu sempre meu pai foi me dando mais responsabilidade, né? Até que com o passar do tempo ele já não fazia compra sozinho, ele queria sempre estar Sim. comigo, isso era legal. Aí teve também a fase com o passar do tempo da inversão de valores, quer dizer, eu via já que ele já, poxa, eu já estava mais à frente, eu já trabalhava mais no sábado. E eu gostava muito de ir pro litoral, então eu falava, pai, agora vai você, vai pro litoral. Eu tinha um monte de amigo dele, né? Sim. E eu lembro de ficar sempre com prazer, sabe? Sim. Falei, poxa, meu pai tá descansando, que legal, né? E eu tô Isso é aqui. bacana. Aí volta e meia também eu me encontrava com ele, porque Sim. acima de tudo a gente era muito amigo também. Então, quando a Isso que gente, é poxa, bacana. se dá bem com o pai, trabalhando, não tem preço, né? Sim. E meu pai era assim, era maravilhoso, ele tinha uma, uma luz, né? Muito forte, assim, a gente tava
uma situação delicada e ele, sabe, ria, não sei o quê. Coisa que eu tento fazer até hoje e não consigo. Mas ela tinha isso, então ele passava muito isso, né? E com o passar do tempo, ele infelizmente nos deixou muito cedo e fomos tomando a dianteira aos poucos. Logo após que ele faleceu, eu tinha uma bagagem já de uma faculdade, que eu fiz relações públicas, né? E tinha uma boa noção do que eu gostaria de fazer, assim, que nós não fazíamos, que era implementar uma camisa, por exemplo, que nós só vendíamos a camisa de algodão. E a camisa de algodão geralmente é um custo mais alto, né? E a situação da loja era uma situação delicada, tudo. Então, a nossa primeira ação, quando eu falo nossa, porque eu continuava já com um gerente, que era como se fosse o irmão mais velho, que é o Toninho, ficou 33 anos lá. E a gente não deixou. E junto com meu tio, né, que é o pai da Giovana, a gente chegou e falou: não, vamos continuar. Depois que meu pai faleceu, né? Mas passou-se, tipo, na mente, vamos acabar, vamos Por quê? parar. Porque o baque foi bem grande, né? E existia uma desconfiança no ar em relação a mim, tipo, pô, hoje o moleque não vai aguentar, ele é muito quietinho, não sei o quê. Eu falei, não, agora é que eu vou mesmo, vou Uau, pra cima. foi o combustível ali, né? Eu comecei a negociar com os fornecedores, indo lá, fui pro Rio, fui pro Paraná. Falei, não, vamos continuar. Até tem uma passagem bem legal quando eu cheguei no Rio, que é o nosso maior fornecedor. O pessoal, a gente com dívida, tudo. Falei, não. Falei, o único jeito de a gente pagar vocês é vocês continuando fornecendo pra gente. Sim. E, poxa, nessa época existia, né, uma parceria maior. A gente não era um número, né? Apesar que até hoje eles são nossos amigos, né? E com isso, a gente começou a resolver uma situação ali, outra aqui. E, olha, graças a Deus a gente conseguiu acertar tudo com muito orgulho. Não é? Quer dizer, o fato de você sair de casa para ir lá mostrar a cara isso. Fez com que desse essa credibilidade maior. Que era exatamente, mas porque era a escola que nós aprendemos, entendeu? Nisso a minha prima já estava junto também, ela é advogada. E a gente começou a resolver. Nós fizemos uma ação lá, a gente colocou um painel lá no prédio, falando de uma camisa de microfibra. A camisa era, assim, um custo menor, mas a camisa, assim, não condiz, mas era a camisa que o pessoal estava usando, porque não precisava passar, né? E custo baixo, então a gente começou de baixo, começou pedindo umas 60 peças, daqui a pouco a gente viu pedindo 300 peças, 1000 peças, né? Foi um dos fatores que fez a gente se estabilizar novamente. Né? Assim como esse, teve outros fatos. Assim. E isso você pode se considerar que foi a chave girada na mente para ter um upgrade de aumento, para dar uma alavancada nos setores? Foi um dos, Pedro. A gente teve mais ações, assim, mas a quebra de algumas, que a gente pode dizer crenças, né? Tipo, da história da camisa de algodão, não. Por exemplo, hoje, nós somos muito fortes em camisa de linho. Uma camisa com custo alto, tudo, mas é uma camisa chique. Sim. Né? A pessoa pode usar tanto no esporte, fica legal também no social. Aí a pessoa fala, não, mas a camisa amassa, mas é o chique da camisa do linho, é o amassado. Sim. Então demorou um pouco o pessoal entender isso, tudo, mas hoje a gente tem várias cores, tudo. E assim como a de linho, na época tinha Panamá, camisa de Panamá. Eu cheguei a ver isso tudo. E... Uau. Enfim, são transições, né, que nós passamos e sempre antenado com o momento, né? Sempre isso que é importantíssimo, né? Muito importante. Não pode parar e tentando prever o que vai acontecer, porque a moda é muito cíclica, né? Então sim. Nós temos principalmente eu acho que no vestuário masculino, sei lá, eu olhando de fora, né? Sendo um leigo, não sou especialista, mas ela é muito cíclica. Então a moda vai e volta, né? Uma calça mais larga, uma mais justa, a boca mais assim, mais assado, um corte hoje
tá na moda mais slim, já teve na moda mais solto, mais leve, Agora é mais regular. Hoje Agora tem é tudo. com a regular. gola Agora da camisa como você tá usando, mas sim. assim, ou como eu tô usando, Sim. mais um pouco aberto, com a gravata um pouco mais solta, com a gravata um pouco mais, quer dizer, né, tudo. e que vai e volta. Vai e volta. Isso mesmo. E porque hoje tem até esses dias eu ensinei meu filho na formatura dele fazer o nó da gravata, né? Então hoje, Como as antigamente era pessoas têm diferente, dificuldade. né? Tem porque é prática, né? Eu, às vezes, Tanto é que tem muita gente que você é compra aquelas prático. com zíper, né? Que já tem o nó. zíper não rola mais. Né? Mas assim, mas é clássico, tipo, que hoje, né, mais uma forma, mas que as pessoas, a geração de hoje não tem, que hoje mudou muito. Mudou. Entendeu? Hoje o pessoal, desculpa, pessoal, mas o pessoal gosta das coisas mais fáceis. Sim. Entendeu? Mais agilidade, né? E ter aquela tradição, antigamente não tem esse hoje, né? É difícil ter uma empresa hoje que mantém. E o que vocês hoje dentro do nicho de clientes de vocês, dentro do nicho de específico da forma de vocês trabalhar, de manter essa tradição, se consiste até hoje essa forma de tradição antiga, tipo do social, ter um corte que vem desde da geração primeira e se mantém até hoje. Tem clientes ainda que procuram, clientes fixos, que já passa, que eu até, assim, um colega comentou, né? Que foi até o Marcelo da Zé comentou que passou do avô que levava o pequenininho, foi indo passando, né? Então hoje tem ainda esse nicho de cliente, essas tradições que se mantêm dentro? Tem, assim, o tempo passou, né? Então, mas eu acredito assim, por exemplo, o que nós sentimos ali atrás do balcão é que mesmo o pessoal mais antigo, eles se atualizaram também, sabe? Então, por exemplo, eles demoraram um pouco para aceitar a história do elastano. Tanto numa roupa social quanto numa calça jeans, eles ficaram bem resistentes. Poxa, mas isso aqui estica, isso aqui dura, não sei o quê. Mas com o tempo, hoje não existe. Você vai procurar calça sem elastano, não existe. É só calça com elastano. Então é um exemplo, assim, de que eu acho que mesmo o pessoal mais antigo acompanhou as mudanças. Por quê? Porque as mudanças vieram para melhor. Sim. Então, Mas realmente trazem conforto que não tinha. que não antes, tinha. E aí a pessoa prova. E hoje, o que acontece? Hoje ele já tem a calça de elastano com a parte de elástico por trás da calça para esse pessoal mais conservador, Sim. deixando mais confortável ainda. Sim. Então, enfim, É difícil. eles não se adaptar. eles acompanham sim. Às vezes tem uns que ficam mais, opa, Sim, será? sim. Não, pode, a gente Bacana. conversa e a coisa acontece. E essa parte do camiseiro, qual que é o diferencial de vocês hoje que se destaca dentro ali do seu ramo ali? Qual que é o diferencial de destaque de vocês hoje? Eu acredito, Pedro, que seja. Bom, eu tenho certeza que o diferencial é o atendimento. Nosso atendimento é sim. A gente preza pelo pré e o pós-atendimento, né? E a gente costuma dizer que não é só ali na hora, né? A gente tá ali com o cliente, a gente precisa cativar sim, né? Hoje, né? Porque você tem um atendimento normal, você pode ir em qualquer lugar, né? E a pessoa, e tem aquele cliente que a gente considera o cliente vampiro, que vai atrás de preço, né? Para ele tanto faz o atendimento, mas não. A gente quer sim prestar uma assessoria, entendeu? Uma consultoria correta. E eu acho que assim, hoje a gente tem que prezar pelo atendimento, não só atendimento, mas tudo que envolve, né? Isso é bacana. E aproveitando até esse gancho, é importante falar, e não tem como a gente fugir, que ainda está passado muito recente, como é que foi pandemia no seu ramo, onde as pessoas vão lá, experimentam a roupa e de repente você tem que transformar tudo isso no mercado digital. Sim. Ainda uma empresa que eu acredito que tem ainda pessoas, clientes bem antigos, tradicionais. Como é que seria, como é que foi para vocês lidar com isso de falar assim, olha,
Não, e até você pegar um público um pouco mais de idade, que você com certeza ainda deve atender, esse, por mais que você liberasse, ele não ia até lá porque tinha todo o receio de sair de Todo, casa. né? Como é que foi lidar? Como é que foi isso operacionalmente lá dentro? Falei, e agora? E agora? Eu, assim, Maurício, esse meu lado empreendedor, eu achei que eu ia ter uma resistência maior, sabe? Eu ia estar mais com a cabeça erguida, falei, não, vou me encarar, mas não. Eu senti muito a parte emocional, que a gente é ser humano, a gente sente mesmo. E então, o que que seria o certo ali? Era tipo, o pessoal tá em casa, vamos começar a vender pijama. Mas não, eu não, na hora eu não tive esse start. Eu fiquei realmente bem abalado, continuei trabalhando lá dentro, com WhatsApp, com delivery, mas sempre olhando assim, e como um ladrão, né? Que tipo, a gente às vezes, a pessoa que ia Uau, passar o esse drive, né? O drive-thru, eu tinha que Sim. olhar embaixo da porta, ver se alguém tava olhando pra ver se a gente não ia tomar multa, né? Sim. E assim, eu, minha prima e a minha irmã, a gente trabalhou muito, assim, com Sim. drive, com delivery. A gente se virou, Maurício. Puxa vida, foi uma. E ali acabou, graças a Deus, tendo um público fiel, porque, vamos combinar, né? Atrair pessoas no mercado Sim. desse é complicado, porque a no- pessoa que não te conhece te dá uma oportunidade Sim. no meio de uma pandemia, sem poder provar Nesse meio tempo, a, nós abrimos o e-commerce também. Ah, Não, foi um sim, diferencial, né? nós estamos, assim, nos reestruturando para deixar Sim. ele mais forte, porque foi tudo feito, né? quer Opa, dizer, foi uma Sim. boa herança. sim. Por esse lado, sim, mas o que acontece? O e-commerce ele precisa de uma demanda, ele precisa ter alguém à frente, tudo. Operacional, Tem que tudo, ter. né? Então ele tem Sim, nossos sim. planos é deixar ele bem comercial mesmo. Isso é bacana. Você até comentou que realmente somente não foi a parte sua, mas foi de muitos empresários trabalhando ali escondido com o seu negócio, que tinha que abaixar a porta. E o mais engraçado de tudo é que quem aplicava a multa estava trabalhando. Né? Isso que é inacreditável, né, pra É gente, né? uma É um- uma coisa que não tem lógica, né? Poderia ser diferente, né? Tipo, desde o começo, meia porta ali, sim. redução e tal, mas infelizmente aconteceu isso, né? Mas eu até falo que a pandemia a gente perdeu muitas vidas, infelizmente, mas pelo outro lado, tanto na parte empresarial dos empreendedores teve que acordar que tinha Reinventar, né? muita pessoa estacionada, né? E aí teve que mudar tudo, teve um choque, um boom, mas trouxe ali depois um retorno de Que quem mudanças, conseguiu né? aguentar as pancadas da pandemia, É, tenho certeza que criou uma boa casca e sim, veio mais veio forte, com tudo, né? Na marra, né, mano? A gente tem que se É, reinventar, assim, de uma né? forma. Por exemplo, eu tava ali, eu não, imagine, eu me aparecer, tudo, ficar, Sim, pensar toda hora em foto, mas é uma realidade, tem que se adequar, né? E faz diferença, não faz? Não, Quando você aparece e quando você não aparece. não tem Quando a jeito, né? marca tem cara, é, muda. Ou Sem ainda mais dúvida. hoje em dia, exatamente. né? Com, Sim, com, com as mídias sociais tão fortes e Isso, tal. né? Faz diferença um anúncio de um modelo qualquer e quando você põe a sua cara para falar em sim. 2 segundos. E o que eu achei bacana, eu acessei o Instagram de vocês. Pessoal, produção, deixa passando o Instagram aqui. Pessoal, que você que tá nos assistindo. Na parte da nossa descrição vai ter ali a parte também. Na tela tá passando até o QR Code, nossos patrocinadores também aproveitando. E uma coisa que eu achei muito interessante no Instagram foi a formato de vocês postar, né, com pequenos flash ali de cortes, mostrando os detalhes, né, nas camisas sociais, né. Isso você vê que é um sistema que tem muitas empresas hoje, até multinacionais conhecidas no mundo, que tem esse sistema de pequenos flash mostrando um pouco os detalhes ali. Essa criatividade de vocês ali e você se mostrando, colocando a cara ali. Hoje o seu negócio, você conseguiu inserir a sua imagem dentro da sua marca? Ou foi algo difícil? Ou você sempre se manteve escondido? Ou sempre foi aquele empresário que, não, eu sou a cara do negócio, eu tenho que aparecer? Porque tem muitas empresas que, infelizmente, só é a logo ali, e aí o empresário tenta colocar ali a sua imagem e não dá tanto engajamento do que em si a logo ou o nome Sim. forte, né? Não, Pedro, eu associo, né?
associam, é muito tempo, né, já no Sim. mercado e cada vez mais, eu acho que eu até perdi tempo com a pandemia, eu aprendi não só a minha imagem, quando a Sim. imagem da minha prima, da minha irmã, que eu falo, bato bastante, né, minha prima fica meio resistente, não quero parecer, mas hoje é relacionamento, não adianta, tem que andar junto Sim. mesmo, Sim, sim. então, Sim. uma coisa leva a outra, e E vocês têm essa marca de vocês de ser familiar. Que Sim, imagina, desde 1927 era a cara das pessoas que aparecia. Sim, Né? antigamente As era. pessoas se conheciam muito mais. A Sim. cidade de Santos era muito menor do que é hoje. Então as pessoas se conheciam mais. Então as pessoas sabem Sim. com quem elas estão E conversando. totalmente tudo. Então, elegantes, né? Naquele É. tempo. Até a bicicleta era elegante, né? Você vê as fotos, a postura, a forma, tudo tinha esses detalhes de tentar ser o máximo de perfeição em cada detalhe, né? E até uma coisa, aproveitando esse gancho que eu mencionei, porque realmente o Instagram de vocês são sensacional. O que é mais importante, A desculpa, forma. Pedro, é a sintonia. Então, da mídia Sim, com a parte física, né? Então, acho que a coisa tem que andar junto, porque a gente às vezes fica até meio receoso de colocar uma camisa que a camisa não esteja. Aí é umas vezes uma das divergências que a gente tem. Entendeu? Mas é conceito, não sei o que, mas, meu, se a gente Sim. coloca aquela camisa, a gente tem que ter pelo menos uma bem parecida, porque a gente não sim. correu risco, sabe? Então, a sintonia é importantíssima. Isso é bacana. Sempre eu comento que no meu ramo que a gente também trabalha com vendas, que a venda é o resultado de um bom relacionamento com o cliente. A venda é esse resultado. E falando um pouquinho sobre vendas, já no nosso comercial, mas antes falando um pouquinho sobre vendas, porque vender é algo muito complicado. Ainda mais lidar com pessoas, quem trabalha com pessoas, é algo mais complicado ainda, né? Porque cada um tem uma forma, um gosto diferente, né? E o que hoje tá por trás do balcão, falando assim? O que hoje representa a venda? O que é vendas para você hoje como empresário que trabalha nesse nicho de vendas? Olha, o Pedro, com o tempo, eu aprendi muito a, a ouvir o cliente. Então, a gente tem muita mania de chegar, a pessoa, o cliente já chega, olha, eu quero isso, isso, isso. E assim, a gente já quer dar aquele pitaco, já quer atropelar ele. Eu falo, pessoal, calma, ouve. Às vezes a pessoa também tá carente, quer conversar. Conversa, sabe? Troca uma ideia, não tenha pressa, sabe? Não cativa. Sim. Não é só o vender, entendeu? A gente tem muita mania de chegar, o cliente chega, ele quer falar, ele não quer ouvir, sim. entendeu? Ele não quer ouvir, acabou. E a maioria deles. Eu acho que o ser humano é isso mesmo também, né? Sim. A gente tá Uau. preparado pra falar, mas não pra ouvir. Então acho que é por aí. Uma das lições assim do dia a dia que eu realmente aprendi e aprendi cada vez mais é ouvir. Sim. E tem que se admirar, porque tem loja que você entra, parece que você tá com uma escota de segurança 24 horas por 48 no seu lado ali. Você não pode dar um passo que aí a pessoa tá no seu lado, não, mas é aqui, assim, ali, a pessoa não. Parece que ela quer te atender rápido pra você sair rápido, pra vender rápido, Pra vender, e tudo. rápido. Isso. Sim. E às vezes você tá no provador e chega mais 200 roupas que você nem pediu. Tipo, tem um limite. Lógico que você pode trazer uma coisa ou outra, mas às vezes parece que chove coisa dentro do provador. Tá chovendo E roupa. saber fazer a leitura da pessoa, né? Cada pessoa tem um estilo diferente. Então, eu sente a pessoa, quer dizer, não custa fazer. E outra coisa que, assim, informação. Eu acho que a pessoa tem que estar munida de informação. O pessoal lá um tempo atrás disse, qual é o seu tamanho? Não precisa perguntar qual é o seu tamanho, sabe? Vai falando já, olha, seu tamanho, no máximo, seu tamanho é um 46, né? Mais ou menos, não sei o quê. Já tem a prática. Já tem, já Eu uso fala. 46 assim, ele olhando pra Você mim, não ele é, falou agora. eles não são obrigados a saber o tamanho também, Uau. sabe? Então, a importância do vendedor Sim. tá munido de informação do que tá vendendo, né? E, assim,
experiência mesmo, trazer experiência, mostrar a experiência Sim. de vender, né? Sim. Até porque se você der suporte, em algum momento a pessoa vai virar e falar assim, você tem desse modelo no 46, no 42, Sim. ela vai te dar essa informação, porque óbvio, ela não vai querer que você traga uma coisa... Exatamente. Hoje eu percebo que, eu comentei com vocês, né? Eu trabalho na linha de vendas, né? Diretor de uma multinacional e eu sempre falo para todas as nossas atendentes, até passa pela nossa diretora que dá esse treinamento, que você tem que conhecer a empresa que você está trabalhando, o produto que você está vendendo e tem que sim se aperfeiçoar e se dedicar para, quando você for abrir a boca, você falar com total propriedade. É assim, se assado e tal. E hoje, infelizmente, você percebe que não é todos os empresários que têm a sua visão. Não é todos os empreendedores que têm essa visão se preocupando com o colaborador que está ali dentro, né? Até esse dia a gente fez um treinamento e perguntou, por que você está aqui? O que é? Só o salário? Não é só. É ganhar dinheiro, beleza, também tô. A gente tá, mas vai muito além ali, É né? consequência, Muito né? além. Eu acho. O que é? Então, É a esse consequência. O dinheiro Sim. é a consequência do teu esforço, Sim. da tua dedicação, da tua disciplina. Isso é bacana. Pessoal, a gente vai fazer um comentário, o papo tá muito interessante. A gente vai fazer um breve intervalo agora, falando um pouquinho dos nossos patrocinadores, mas antes, né, eu quero só ressaltar sobre a THS, o Barbeiro das Estrelas, o cara que faz milagre da gente. E todos os nossos patrocinadores, né, eu torno clientes, sendo que eu não sou cliente, mas eu tento fechar parcerias, não visando valores, mas sim visando ali parceiros para ajudar esse projeto, né? E eu falo um pouquinho do Thiago, já foi entrevistado, tem entrevista dele completa no nosso canal. Tenho assim uma imensa bagagem ali de experiência. E além de você cortar o seu cabelo, encontrar o seu ídolo, o seu jogador que você gosta, porque ele atende tanto a linha inteira do Santos, né? Ele tem ele é o único barbeiro que tem um espaço dentro do CT Rei Pelé. É muito diferencial, porque o reconhecimento do profissional, né? Então, assim, eu falo porque minha barba era completamente cheia de falha, meu bigodinho, nunca imaginei na minha mente que eu ia ter esse bigodinho, o cabelo, e hoje foi o tratamento, além a forma dele de atender, dele ser um profissional, são os produtos de qualidade, né? Sim. Hoje eu uso uma pomada modeladora que se chama Pacinos, uma pomada importada, uso tanto para barba, tanto para o cabelo, também agora eu tô usando uma linha de shampoo super excelente, que é tanto a parte de completo, que dá um tratamento, né, específico, que sofre um pouquinho de caspa e tal. Então comecei a usar, tive um resultado assim, critério de 3 semanas de uso, tá falando como cliente. Então isso que é sensacional. Pessoal, na nossa descrição, no nosso vídeo, tem a parte do link para você direcionar direto ali para a parte do Instagram da THS, Barbeiro das Estrelas. E para a gente ir para o nosso comercial, eu quero falar da Lavô Gonzaga. Que a gente gastava em torno, falando um pouquinho de dinheiro, eu gastava em torno de R$700 de produtos ali, de como sabão, amaciante, e eu gastava muito, tá? Isso não é critério assim de cada mês, era cada 3, 4 semanas, porque lá é em 4 pessoas em casa. E hoje eu só gasto R$14 para lavar, né, e para secar. Um detalhe, já está incluído ali o sabão em pó e ali a forma de economizar no tempo e já sai seco. Então lá é um espaço confortável, dá para você assistir o grande negócio na televisão que passa na franquia. O pessoal tá passando aqui a parte do Instagram com o endereço completo, vale muito a pena conhecer. E um detalhe, é aberto 24 horas. Então você pode, não tem desculpa, né? Até falar, mas tá acabando a gasolina, sabe, no meu carro. Tem até posto de gasolina no lado, então não tem como dar desculpa, né? Então tem se destacando, é um dos nossos parceiros. Então eu sempre recomendo, o que é bom tem que recomendar, né? Pessoal, a gente vai acompanhar no VT de um dos nossos patrocinadores e aí a gente já volta já. Pessoal, fica com o nosso VT comercial. Volta às quadras Andi Futebol. Só na Andi Futebol você encontra uma variedade imensa de produtos para voltar às quadras com estilo. São diversos modelos de chuteira, da amadora a profissional, em diversas cores, solados e modelos. E também mochila de todo tipo para você voltar para a faculdade, para o trabalho ou para a escola daquele jeitão bem da hora. E também uma linha de roupas, camisetas, bermudas e calças muito bacanas.
Andi Futebol, a paixão nos une. Pessoal, voltamos e adivinha quem que foi o nosso vídeo comercial de quem que foi? Ah, da Andy, né? Ai, caramba. Ainda em época de Copa do Mundo, você acha que eu não tô esperto? Não, mas ó, falar um negócio aqui, olha, tem que preparar a camisa da seleção brasileira aqui, porque você vai passar lá, né, Maurício, pra retirar a camisa. Com certeza. Eu já retirei a camisa já, e ainda por cima foi a amarelinha pro Cauã, e foi pro Souza, foi azul. Eu peguei azul. E um detalhe que eu achei muito interessante, que tanto ali da Andi Futebol tem uma linha completa na parte de esporte, tanto de chuteiras, e um detalhe, camisas de time tem tradicional, você encontra em qualquer lugar, mas de treinamento é diferente, não é qualquer clube que libere, não é qualquer marca que consegue liberar essas camisas, e lá são camisas 100% originais, com etiquetas, tudo comprovando a qualidade. A da Copa do Mundo é impecável, os detalhes, tá quase se esgotando, pessoal que tá assistindo tem que aproveitar, é no Praia Mar, e ainda por cima a gente tá num tempo de Copa do Mundo, tem as figurinhas, né? Então eu vou confessar aqui que eu gosto das figurinhas, tem o meu álbum, tirei o Neymar, falar nisso, né? Ontem tirei o Neymar, obrigado, tá? Mas o Legend não, né? Não, infelizmente, senão né? você não tava aqui, né? Com certeza, né? E tem um detalhe, pessoal, o melhor ponto de troca de figurinha, de compra de álbum é no Praia Mar. Eu creio que vocês já estão até sabendo, aquele ponto lá que tem no Praia Mar é proporcionado pela Andi Futebol. Você vê que eles são referência no assunto, né? Então ali falando também da seleção brasileira, além da camisa oficial, tem a de treino, tem a de viagem, tem um conjunto completo, e aí você tem também o desconto, o cupom de desconto do Grande Negócio. É só mandar nas nossas redes sociais ou avisar na loja ali pessoalmente que você viu esse anúncio, que você ganha o desconto do Grande Negócio. E a gente estava falando um pouquinho aqui, aproveitando, né, dando continuidade sobre a pandemia e tal. E foi algo muito difícil, né? E a gente também entrou na parte das vendas, que foi algo muito, muito interessante. Parabéns pela sua resposta, porque a gente começa a perceber que ele é um empreendedor que se preocupa com a forma de atendimento. E isso é um diferencial dentro do camiseiro, né? Então isso é um diferencial muito grande. E a pergunta que eu quero, assim, fazer agora é sobre a sua parte pessoal, né? Porque hoje cada empreendedor, como eu na minha parte sou empresário, você também é empresário, empreendedor, a gente tenta se aperfeiçoar no nosso ramo, até parte que você comentou sobre psicológico na pandemia, né? Então hoje eu sempre falo que o empreendedor é o cara que mais sofre, é o cara que mais se lasca, é o cara que o funcionário dorme tranquilo e você tem que, sabe, ficar preocupado porque tem que pagar ali, tem que girar o dinheiro, as vendas, né? E como que é a parte sua de aperfeiçoamento, de buscar novidades, sabe, dentro do seu ramo, se aperfeiçoar, melhorar ali, buscar novos horizontes, como que tá sendo? Porque a gente fechou uma parceria de sucesso, falando um pouco das Aros, né, que é a escola de negócios, falando um pouquinho também da Kiron, né, que é um programa empresarial, nosso amigo Diego Lopes, gratidão, foi entrevistado, tem entrevista dele completo, e você é um dos participantes desse projeto, e eu quero que você comente também um pouquinho, aproveitando sobre essa pergunta, do que é participar dentro desse projeto, porque ali é um curso de uma duração já bem longa, mas é um objetivo bem eficaz, 1 ano e meio, e o que é hoje estar dentro desse projeto, sabe, de uma empresa assim, que eu olhei o projeto dele, foi entrevistado e eu fiquei assim, meu, sensacional. Demais, né? Sensacional. Além de ser um cara do bem mesmo, um cara boa praça. Sensacional. E precisar dele, qualquer coisa eu grito e tô com umas dúvidas assim, eu falo e ligo. Nossa, ele uma presteza assim, sabe? Bem fora da curva assim. Então, o Kiron pra mim, ele é um divisor de águas. Ele é tão forte que eu pensei em desistir umas 3 vezes. Porque ele tem uns diferenciais. Tem, por exemplo, tem uma psicóloga maravilhosa, que é a Ana, tá incluso dentro do Kiron. Muita gente não sabe. Uau. Você tá à sua disposição. Porque existe... o que acontece? Tem uns mentores, e tem acredito que seja o principal, o Michel. Eles chamam que ele dá o feedback. O que dá mesmo, sabe? Então você acha que tá numa linha, acha que tá certo e
puxa, aí os caras, o pessoal vão atrás daquelas crenças todas antigas Uau. e vasculham tudo. E, assim, no meu caso, valeu a pena também muito por causa do network, a minha classe é muito forte. Uau. O pessoal bem forte, eles vão vir aqui. Tem uma meia dúzia ali que você, sabe, os caras abrem a boca, tu fica ali já, né? Olha, caramba. E troca. A troca é sensacional também, né? E fora a amizade, né? Fazendo umas amizades assim, você vê que é a mesma conduta. De repente você está se relacionando com o pessoal da mesma linhagem mesmo. É um negócio impressionante, assim. E ele é forte. O que eu tenho de autocrítica para mim é que você tá no dia a dia ali, eu gostaria muito mais de botar em prática o que eu tô aprendendo. Falta isso. Falta, porque a gente quebra muitos paradigmas. Nossa, a gente quebra muita crença, né? E é muita informação. A gente fica um dia inteiro, a semana é um dia inteiro da semana, e o outro dia é o fórum, que é à noite. Uau. Parece que é tudo, mas não é. E assim, e dá informação, é muita informação. E muita informação boa, sabe? Que a gente. É uma reciclagem, assim, sabe? Uau. Isso mostra que não dá para ficar parado no tempo. Isso não dá. Né? A gente empresário em alguns momentos, principalmente quando a gente entra numa, que a gente chama, obviamente, de zona de conforto, que é engraçado porque de conforto não tem nada, né? A gente se afasta das pessoas, assim, dessas oportunidades de crescimento, de conhecimento, de novas maneiras de fazer a mesma coisa. E dentro de um programa desse, acredito que justamente vira essa chavinha e fala, não, agora, peraí, o mundo está acontecendo e eu tô parado. A gente se sente muito desafiado. E eu gosto de desafio. Então, eu tive que quebrar, falar ao vivo ali, falar na frente de todo mundo e falar com os caras grandes. Uau. Então, os caras te analisam. Você sai totalmente da nossa zona de conforto. Né? Então, com isso, por exemplo, a nossa última aula, foi a quarta passada, foi sobre vendas. Uau. Então, o pessoal já sabia que a tendência era me sair um pouco melhor. E não por isso, deu uma gaguejada, porque sente intimidada, sabe? Sim. E o que acontece, assim, passando agora já do meu lado aqui, eu, de um tempo para cá, falando de aperfeiçoamento, o que me desafia hoje? Eu, com o passar do tempo no curso, tudo, e com a minha experiência, eu agora estou, em primeira mão, montando um projeto de consultoria de imagem. Uau. Consultoria de imagem ao homem. Uau. Na loja ou você vai até... Eu vou levar para a loja, vai ter vários formatos. Vai ter o online, vai ter... E também vai ter o personal, que vai ser na casa do cliente. Eu vou lá, vou no guarda-roupa. Uau. Vou em busca de uma melhor compra do cliente em termos econômicos, em termos de tempo, né? Uau. Então eu já estou com esse projeto em andamento e lancei isso lá. Uau. A pessoa ficou bacana. Como eu estava bem estudadinho e já atendi uma meia dúzia aí, o pessoal veio pra cima de mim, com perguntas. Sim. Como é venda, eu falei, não vou ter que estar. Aí eu falei, mas é tudo muito do bem, assim. Inclusive foi feito até um pacto lá dentro, porque envolve muito emocional também. Isso é bacana. Se emociona, é muito legal, né? Isso é bacana. Isso foi um pouquinho no relato do nosso parceiro, parceria fechado. E é gratificante ouvir, porque hoje é um projeto que envolve ali a parte do empreendedorismo, a parte de empresários, né? Isso é mais bacana, sempre eu vou ressaltar aqui na mesa
de conselheiro usar a sabedoria, né? Esse é pleno, né? Então hoje quando você consegue pegar um projeto, um curso ali que entende as suas lágrimas, o seu choro, o que você precisa ali, acaba sendo um divisor. E o objetivo para você chegar, a gente é imperfeito, né? A gente em busca da perfeição, mas isso é um caminho que leva a gente conseguir ali melhorar, evoluir, né? Como ser humano. A palavra evoluir, acho que é a principal, e é a história do aprendizado, né? A troca é uma riqueza assim, de informação muito grande. Isso é Eu não consigo me imaginar sem curso, assim, sabe? Sim. Como é que seria, assim. E deve ser interessante, porque eu imagino que tem pessoas de vários ramos, né? Sim, tem muito arquiteto. E às vezes a dor dele é a mesma que a sua, e você nem se dá. E a gente troca. E às vezes, óbvio, que bom que fosse que tivesse receita de bolo para soluções das coisas, mas não tem. Mas já te dá um norte, né? Do tipo, se lá ele fez dessa maneira, eu posso começar desta maneira. E fazer a adaptação de acordo com o perfil do meu negócio, né? Então, eu acho que abre a nossa cabeça também bastante para esse tipo de coisa, né? Quando a gente conversa, que eu acho que também é um dos objetivos aqui, do que a gente faz aqui, que é conversar, ouvir a história do outro, muitas vezes se identificar e falar, caramba. E eu que imaginava que isso só acontecesse no meu setor e não. Inclusive, por exemplo, nessa última que fez vendas, ela veio, como eu sou o mais antigo, a loja mais antiga, não é difícil bater, né? 25 anos, eu sou o mais antigo, depois veio para a Alhambra, lá, que ela deve vir aí também, a Lola, tem acho que uns 40, 50 anos. Então ela foi primeiro em mim. O que você vende? Eu já sabia que era pegadinha, mas eu tava inocente. Eu falei, não, camisa, roupa social, não sei o que. Ela olhou pra mim, sabe? Aí passou pro outro, o que você vende? Eu vendo autoridade, não sei o que. Eu falei, dancei, né? Aí eu falei, caramba, né? Eu tinha que ter dado exemplo, né? Sim. Mas você se imaginou ali atrás do balcão, aí você deu a resposta fácil. Eu tomo, nossa, é isso que a gente tem. Um dos maiores intuitos ali é você, eles dizem que é você não ficar tão à frente. É a loja andar, né, sozinha. Você não autoridade, é o bacana. Porém, né, você não precisar de você ali 24 horas. Sim. E é difícil alinhar, porque hoje tudo que te prende, ele não acaba prosperando o que tem que ser prosperado hoje, né? E não tô falando em termos religiosos, tô falando em tudo hoje, porque o corpo do ser humano, ele precisa de movimentação, expansão totalmente, né? Quando a gente deposita uma energia só em algo ali, você começa a pensar dentro da caixinha, aí quando você sai dali, aí você fala, uau, tô pensando fora da caixinha, dá pra ajustar, dá pra melhorar e tal, e é isso que é o bacana, né? Até porque a gente usa muito o nosso cérebro, né? A nossa cabeça. Se a gente não der descanso para ele, em alguma hora vai dar ruim. Sim. Não adianta a gente lutar contra isso. Não adianta. Acho que todo mundo, nós três aqui já passamos por esse teste. Não, eu aguento, não, é só um tempo, não sei o quê. E daqui a pouco você tá se vendo numa situação que você não gostaria de estar. Porque o corpo começa a apitar, a cabeça começa a apitar, e aí não ajuda. E a gente tá chegando no final. Para mim é uma honra, Maurício, estar no seu lado. Foi uma entrevista conduzida muito legal. Com êxito. Parabéns mesmo, gratidão. Imagina. É aquele bate-papo de quinta-feira que a gente gosta de falar aqui sobre tudo e sobre negócio, além de tudo, sobre um pouco da nossa vida, porque os nossos negócios não vivem sem a nossa vida pessoal, né? A nossa vida pessoal se envolve diretamente com a nossa vida pessoal e profissional, vai tudo se misturando. A gente gostaria de ter um poder maior de conseguir diferenciar, mas é difícil. Mas a história dela, uma passa pela outra e é muito gostoso, porque é a troca de informação, a gente ouvir a experiência do outro, e às vezes a gente não passou, mas uma hora que passar vai lembrar e falar, putz, aquele dia o Ernesto comentou exatamente sobre isso que eu estou vivendo hoje.
Não é uma receita de bolo, mas eu já tenho um norte por onde começar a conduzir aquilo. Isso então é fantástico, é muito bom. O que se ouve, ele sempre vai ser eternamente, fica gravado, né? Então, uma hora ou outra, às vezes até quem tá começando ou quem caiu de paraquedas, e aí às vezes começa a ouvir, aí não sabe do que a gente tá falando, mas vai chegar uma hora que vai acontecer um fato e fala, nossa, era aquela entrevista, né? Então, gratidão a todo mundo também que está interagindo conosco, são muitas pessoas ali comentando, gratidão muito, pessoal. Mais uma vez está fixada ali o link, né, da parte ali do Instagram. E eu quero agradecer a todo mundo, porque tem pessoal que está desde a primeira edição, pessoal de Praia Grande, pessoal aqui de Santos, tem pessoal até de Curitiba interagindo conosco. Então, depois nas nossas redes sociais sempre é postado o nosso material, nosso conteúdo. E tanto a gente que está em linha de frente apresentando como nada é feito sozinho, tem que ter um conjunto, porque sozinho a gente não consegue caminhar, mas juntos ali faz a diferença, é a força, tem uma grande produção por detrás das câmeras, né, ali trabalhando pesado diariamente para trazer um conteúdo rico de informação, e nosso nicho sempre vai ser o empreendedorismo, dando oportunidade para empresários, empreendedores na nossa região para falar um pouquinho sobre a história de vida. E não tem roteiro, pessoal, aqui não tem nada gravado, aqui é um espaço para você falar tudo sobre a jornada de vida do empreendedor. Isso é um diferencial, a gente vem se destacando, crescendo a cada dia. Tem outros podcasts fantásticos que eu admiro aqui na Baixada Santista, com potencial, tá fazendo um trabalho magnífico e total admiração. E agradecer a nossa produtora, né, a minha ME Digital, uma das nossas patrocinadoras, né? Tem a Nefertiti Semijoias, multinacional, atendendo mais de 17 países conosco, com joias femininas. Tem ali a parte da Pit Joias, com joias masculina, personalizadas, logo da sua empresa, dá para fazer como pingente, né? Tem a Lavô Gonzaga, onde que você lava a sua roupa a seca ali, você não precisa ter uma atendente, nada, é tudo automatizado, 24 horas por 48, R$14 para você lavar, já tem amaciante, já tem tudo incluído, o sabão ali no Gonzaga. Então, assim, é algo fantástico, nossos parceiros. A gente sempre fala um pouco, né, sobre os nossos parceiros, e gratidão para estar ajudando esse projeto a dar continuidade juntos, né? A gente não visa valores, a gente visa, assim, parcerias duradouras, confiável e de sucesso para estar dentro desse projeto. Ernesto, foi um prazer conhecê-lo. Foi uma honra ouvir um pouco sobre a sua história de vida. Gratidão. A história da sua empresa, da sua família. Sabe? Gratidão mesmo. Só tenho que agradecer. Pessoal, agradecer a todo mundo. A gente chegou no final. Você quer deixar um agradecimento? Quer deixar uma mensagem, um conselho para os nossos fãs que estão aqui interagindo, compartilhando conosco? Eu queria agradecer primeiramente a Deus. Hoje eu sou cristão, mas não sou chato de ficar usando. Enfim, eu queria agradecer muito a minha mãe. Hoje minha mãe é maravilhosa. E queria agradecer meus ancestrais, né? Todos eles que fizeram, né, dessa linda história. E eu gostaria de falar uma frase que foi minha filha que falou para mim, que é a troque sonhos por planos. Porque parece que não, e isso é uma coisa que é um exercício diário, né? A gente sonha, e tem muita gente que só fica no sonho, e deixa, cada vez mais ele vai mais distante. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito é colocar no papel. Coloca no papel, mesmo que seja a coisa mais absurda. Mas coloca no papel. Não. Por que não? O fato de a gente estar olhando para aquilo ali, o dia todo ali, todo dia, tá ali, é cientificamente já explicado. Tá lá. E a tua mente vai tomando uma proporção, sabe? Eu acho que eu queria deixar esse... É uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, e é uma coisa que tem me feito bem. Que eu não me permitia sonhar. Eu não me permitia alcançar. Olha, o sonho é meu, o sonho que eu quiser. Sim. Né? E por que não? Sabe? E se realizar. Tem muito... A gente tem aquelas crenças, né? Que não deixa, a gente fica bloqueado. Não, pô, isso aí não é pra mim. Não, é pra você sim. Temos que acreditar na gente.
Se a gente não acreditar na gente, vai acreditar em quem? Né? Ninguém vai fazer pela gente. Não. São coisas que só nós que vamos fazer. Sim, sim. Pessoal, gratidão mais uma vez. Que final foi Muito esse? obrigado. Essa entrevista chegou ao final. Próxima quinta-feira a gente vai postar nossa agenda no mês. Pessoal, tá vindo bastante novidades, coisas boas, né, pro grande negócio, para todo mundo que nos assiste. Pessoas desde a primeira edição eu já comentei. Essa foi mais uma entrevista de uma empresa, de uma marca conceituada. Temos que respeitar tanto quem tá linha de frente ali, com uma história, o legado tem que respeitar e tem que ser permanecido. E um detalhe, é da Baixada Santista para o mundo. Isso. Para o mundo, da Baixada Santista, apresentando para o mundo. Até esse projeto vem em primeira mão, uma honra, e com certeza vai dar certo. A gente vai tornar a falar dele ainda, então gratidão. A gente chegou no final de mais um episódio do Grande Negócios. Eu quero agradecer a todo mundo que mais uma vez interagiu conosco, e a próxima quinta-feira tem mais Grande Negócios. Valeu!